Olá, 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 olá. O vídeo vai trazer um pouquinho, tá? Em poucas palavras, vou tentar trazer um pouquinho as teorias sociológicas de Marx, tá? Então, quem foi Marx? Marx foi um filósofo e economista alemão que viveu entre 1818 e 1883, tá? Foi com certeza um dos responsáveis, se não o maior deles, em promover uma discussão crítica da sociedade capitalista, né, da sociedade capitalista que se consolidava no século XIX, tá? Bem como da origem aí dos problemas sociais que esse tipo de organização social originou. Então essa é a grande crítica do Marx, em cima dessa organização para ele completamente desigual, tá? Para ele, a história de todas as sociedades tem sido a história de uma luta de classes, né? Mas que luta de classes, né? E quais são essas classes? É isso que então que nós precisamos entender. Então, nas sociedades, para o Marx, né, nas sociedades de tipo capitalista, a forma principal de conflito ela ocorre entre duas classes sociais fundamentais, tá? Que é a burguesia versus o proletariado, versus o trabalhador assalariado. E o burguês é o dono dos meios de produção. Tá? Segundo, então, o Marx, a burguesia foi tendo aí acesso a partir da atividade comercial à posse, né, dos meios de produção. Enriqueceu e também passou aí a fazer parte daqueles que controlavam o aparelho estatal. Então não podemos esquecer aí a parte da história, o nascimento da burguesia na Baixa Idade Média, né? Com o enriquecimento dessa burguesia, os estados nacionais na Europa começaram a se consolidar, originaram as grandes navegações, né? O metalismo, o mercantilismo, e essa burguesia começou a ter força. Ah, e aí que começa toda a ideia do controle ao aparelho estatal. E o que acabou, então, por fim, funcionando aí principalmente como uma espécie de escritório burguês, dá para se dizer assim, que pensavam e controlavam as formas de viver dentro da sociedade capitalista, né? Que se origina aí também a partir do século XV, no século XVI, com mais força através do capitalismo comercial, né, das grandes navegações. E com esse acesso ao poder, então, do aparelho estatal, a burguesia foi capaz de usar sua influência sobre ele para quê? Para ir criando leis que protegessem a propriedade privada, né? O que é a propriedade privada? O meu, o particular, aquilo que eu consigo, que é uma condição aí indispensável para a sua sobrevivência, né? Sobrevivência de quem? Do sistema capitalista. Tá? E além de usar aí o Estado, então, para facilitar a difusão de sua ideologia de classe, isto é, o que? Os seus valores de interpretação do mundo. Então, como eles tinham a riqueza, o poder, o controle, criavam as leis e as regras e as formas de vida, também acabaram, então, interpretando, né, e criando os valores para o mundo que essa classe queria dominar e domina. E enquanto isso, então, a classe assalariada, ou então os proletários, né, sem os meios de produção e em desvantagem na capacidade de influência política na sociedade, transforma-se aí em que, em parte fundamental no enriquecimento da burguesia, pois oferecia mão de obra para as fábricas. Então, o que são as fábricas, né? São novas unidades de produção do mundo moderno. É isso que é uma fábrica nesse período. Então, o que o proletário faz? Vende sua força de trabalho, vende sua mão de obra em troca de um salário para a sobrevivência. Tá? Isso também é extremamente importante entender que mesmo no mundo contemporâneo se criou uma subdivisão entre classe burguesa e proletária, a chamada classe média, essa é de novo em várias correntes. Precisamos entender e ter uma consciência de classe de que quem vende sua força de trabalho, independente do qual
é o tamanho do seu salário, dá para se dizer assim, continua sendo um proletário, apenas em um nível diferente. E aí tem que se saber de que lado da moeda se está, né? Então, voltando então à ideia Marx, ele se empenhava em produzir escritos que ajudassem então a classe proletária a organizar-se e assim sair da sua condição de alienação dominante dessa burguesia e essa condição de entender a sociedade capitalista, né, como apenas um vendedor de sua mão de obra em troca de um salário pela sobrevivência. Então, alienado, então, segundo Marx, né, seria o homem que não tem controle sobre o seu próprio trabalho, em termos aí de tempo e em termos daquilo que é produzido. Coisa que o capitalismo faz em larga escala, pois o tempo do trabalhador, né, e o produto, né, que é a mercadoria feita, pertencem a quem? À burguesia, não ao proletário que faz, bem como a maior parte da riqueza gerada por meio do trabalho, né? E aí, o objetivo do sistema capitalista como um modo de produção é justamente o quê? A ampliação e a acumulação de riquezas nas mãos dos proprietários dos meios de produção. Mas aí de onde sai toda essa riqueza? Marx dizia, né, e diria que é do trabalho do trabalhador. Então, para entender isso, vamos entender um pouquinho essa ideia, né? Vamos pegar um exemplo, né? Quantos sofás um trabalhador pode fazer por mês, né? Numa fábrica? Né? Vamos imaginar que sejam 15 sofás, né? Numa escala assim, né? Numa produção. De uma fábrica faz 15. Os quais, multiplicados aí por um preço de venda, vamos dizer que um sofazinho custe R$300. Né? Esses 15 dará um total o quê? De 4.500, né? Por mês para a fábrica, na venda. E quanto ganha um trabalhador numa fábrica? Vamos imaginar que seja uns 1.500 aí, né? Para sermos mais ou menos generosos, né? Bem, então os 4.500 na venda dos sofás, menos o valor do salário do trabalhador, menos a matéria-prima e impostos, né? Imaginemos aí 1.000, resulta o que na acumulação de quanto? 2.000 aí para o dono da fábrica? Né? Então, esse lucro, Marx chama o que? De mais-valia, pois é um excedente que sai da força de cada trabalhador. Né? Então, veja, se os meios de produção pertencessem a ele, o seu salário seria de 3.000 e não apenas de 1.000. Então, podemos dizer aí que o trabalhador está sendo roubado nesse quesito aí? Não podemos dizer isso. Né? Pois o que aqui está exemplificado é consequência da existência da propriedade privada e de os meios de produção nas mãos de uma classe, a burguesia. E que tudo isso está inserido dentro do quê? Dentro do sistema capitalista. Para entender, então, a sociedade, por Marx, quando a gente lê Marx, devemos partir aí do entendimento de que as coisas materiais fazem a sociedade acontecer. De outra maneira, seria dizer que tudo que acontece na sociedade tem ligação com a economia e que ela se transforma na mesma medida em que as formas, então, de produção também se transformam. Né? Por exemplo, com a consolidação do sistema capitalista, toda a sociedade teve que organizar-se de acordo com os novos moldes econômicos. Né? Marx também via o homem como aquele que pode, então, transformar a sociedade, fazendo sua história. Mas enfatiza que nem sempre ele o faz como deseja, pois as heranças da estrutura social influenciam-no. É aquilo, né? Somos, como diz Rousseau, somos resultado do meio. Tá? Então a gente também tem que pegar essa parte aí e entender um pouquinho isso. Tá? Nem tudo a gente faz de acordo como a gente quer, porque nós temos heranças da estrutura social, heranças da educação, heranças do acesso ao trabalho, heranças dos meios de comunicação, heranças dos meios de locomoção, das nossas condições, da nossa alimentação, do ganho. Nós somos
né, nós somos criados e nos desenvolvemos culturalmente dentro desta condição. Tá? E isso também é uma herança, e isso também precisa ser entendido, que isso vai influenciando. É regra que tu vai seguir aquilo? Não, não é regra. Consegue sair sim, mas é uma herança e que dificulta o acesso, e o acesso com isso não é dado igual para todos. Né? Então, nisso, não, entendendo isso, não é unicamente o homem quem faz a história da sociedade, pois a história da sociedade também constrói o homem, né? Numa relação completamente recíproca nesse sentido. Eu posso transformar algumas coisas na sociedade, mas eu preciso entender que eu sou o resultado de uma sociedade. Né? O que está em minha volta vai me influenciando, vai me moldando, vai me desenvolvendo e vai desenvolvendo o meu senso crítico, se eu tenho acesso a fazer a crítica, ou apenas vou me submeter à sociedade se eu não tenho acesso a conseguir desenvolver o crítico sobre a minha condição. E aí entra essa questão do entendimento e na posição de classe, né? Na consciência de classe. Então, então, as condições em que se encontram aí a sociedade vão dizer até que ponto o homem pode construir a sua história. E por essa lógica, então, nós podemos pensar que a classe dominante, a burguesia, ela tem maiores oportunidades de fazer sua história como deseja, pois tem o poder econômico e político nas mãos, ao contrário da classe proletária, que o tempo todo tem que bater, tem que brigar, tem que construir, tem que desconstruir e tem que questionar o tempo todo o sistema para conseguir melhorar, né? Então, por quê? Por causa da estrutura social já imposta e já desenvolvida. Né? Então, a classe proletária está desprovida de meios para a transformação numa grande porcentagem, né? Desses quesitos, nesse sentido. Tá? E para modificar essa situação, somente então por intermédio aí de uma revolução, né? Pois assim a classe trabalhadora pode assumir o controle dos meios de produção e tomar o poder político e econômico da burguesia. Isso em Marx. Certeza, né? Estamos no século XXI, num mundo contemporâneo. Quando se fala em revolução, muitos acabam acreditando que a revolução é pegar em armas, destruir, queimar e derrubar tudo. Não. A revolução aqui é trazer um pouco mais a ideia da humanidade, né? O humanismo à tona, né? De dizer, olha, as condições sociais não são boas, elas não são iguais para todos. A maior porcentagem da população, ela vive em determinadas condições. Não adianta nós estarmos, vamos pegar o exemplo do Brasil, entre as 12 maiores economias do mundo, mas nós não temos não estamos entre as melhores os maiores investimentos da saúde do mundo, as melhores formas educacionais do mundo entre os 12 melhores países. Por que não? Né? Não temos as melhores condições do transporte público, não temos as melhores condições de alimentação, né? Entre os 12 países do mundo, por exemplo, sim, para a população brasileira. Por quê? Porque existe uma concentração de renda, existe uma desigualdade social muito grande, onde é que uma pequena porcentagem, a burguesia que domina, que cria as regras, cria as formas, cria o modelo e a estrutura da sociedade, tem a riqueza nas mãos, enquanto que a maior parcela da população, independente de salário ser um pouco mais alto ou salários inferiores ou não ter salários, é a classe trabalhadora que não tem as mesmas condições e não tem a mesma liberdade para conseguir chegar a determinado patamar social, né? Então, para Marx, tá, nesse sentido aí, a classe trabalhadora deveria organizar-se politicamente, né? Isto conscientizar-se de sua condição de explorada e dominada por meio do trabalho e transformar a sociedade capitalista em uma sociedade mais social, né? Através desse intermédio da revolução, através do intermédio do questionamento, dos movimentos, da mudança, né? E trazer à tona todas as questões para uma unidade mais humanizada da sociedade. Forte abraço.